a história de uma mãe. E a história da mãe mais brilhante que já existiu na terra. Porque essa mãe, ela é a mais brilhante. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com ela nunca aconteceu com nenhuma outra e nunca acontecerá com nenhuma outra mais. Mas deixa eu te dizer, você, mãe, é uma mãe brilhante. Se você quiser seguir os conselhos do Senhor, você poderá ser uma mãe brilhante. E a história de hoje é de uma mãe brilhante. E onde é que estão as histórias das mamães brilhantes, gente? Aonde? Não ouvi, crianças. Onde é que está? E a Bíblia é o quê? A palavra de... A Bíblia é Deus falando com você. Tudo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida já está escrito aqui, na sua palavra. Mas olha só. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Lucas. Quem é que trouxe Bíblia? As mamães às vezes têm Bíblia virtual, mas as crianças não podem ter Bíblia virtual. As crianças ainda têm que trazer a sua, de papel. Oi. Porque as crianças estão ainda aprendendo. Como é que elas vão achar o livro de Lucas? Como é que elas vão achar o livro de Lucas? No Novo Testamento. Por isso que tem que trazer para aprender. Muito bem, Rafael. Muito bem. Lucas, Novo Testamento. Vão abrindo. Lucas, capítulo 1. E a gente vai começar do versículo 26. Achou? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vocês sabiam que o anjo apareceu para um homem chamado Zacarias? Aqui, ó. O anjo apareceu para um homem chamado Zacarias e disse que a esposa dele ia ter um filho. E esse filho se chamaria como? Como é o nome desse filho? João Batista. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Maria recebeu na sua casa também a visita de um anjo. Olha o que está escrito aqui, Lucas 1, 26. Vamos ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Onde é que Maria morava? Nazaré. Então Maria estava na cidade de Nazaré quando o anjo chegou lá. Esse anjo chegou, olha o que diz o versículo 27, a uma virgem, uma jovem, mocinha, obediente a Deus, mas que já estava prometida em casamento para um homem chamado Muito bem, chamado José. Gente, quando o anjo entrou onde ela estava, olha o que foi que o anjo disse para Maria. O anjo disse assim: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Chegou um homem na casa de Maria e do nada disse isso para ela: alegre-se, agraciada. Você foi agraciada, favorecida por Deus. O Senhor é contigo. E o texto vai dizer, sabe o quê? Que Maria achou estranho. Maria achou estranho aquela saudação. Olha o que diz no 30, no 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou e ficou a pensar: o que é isso que o anjo está falando comigo? Que esse homem está falando comigo? Alegra-te, agraciada. Olha para mim.
A mamãe brilhante, ela pensa. Olha para mim. A mamãe brilhante, ela pensa. Quando ela recebe uma palavra, ela pensa para saber, ela analisa para saber se aquela palavra vem de Deus ou vem de um homem qualquer, ou de uma pessoa que não foi enviada por Deus. Então Maria achou estranho. Primeiro Maria estava sondando aquele ambiente. A mamãe brilhante, ela sempre pensa, analisa a situação para ela saber se Deus está falando com ela ou se é uma outra pessoa. Olha o que diz no 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha para mim. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria acabou de receber uma missão. Gente, ser mãe é uma missão. Se você é mãe, você já tem uma missão na terra. Tem muitas mulheres que pensam: eu não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu propósito. Você pode até ter outros chamados, outras missões, mas uma, tem certeza que você já sabe qual é. Qual é, mamães? A de ser mãe. Deus já te deu uma missão. E toda missão, gente, nós temos que fazer como? Cumprir. Cumprir como? Com excelência. Então, mamãe, se Deus te deu a oportunidade de ser mãe, de ter um filho, Ele te entregou uma missão. Então, você não está na terra à toa. Você não está, seus dias não são à toa. Seus dias não são dias inúteis ou dias que você olha e não sabe o que fazer. Você tem algo que fazer. Você tem uma joia para lapidar. Você é uma mãe brilhante. Então você precisa também lapidar a joia que Deus te deu. E essa joia futuramente vai se tornar um diamante. Porque o diamante é uma pedra feia, mas ela só fica bonita e bem brilhosa depois, de muito lapidada, de muito trabalho. E aí depois você vê aquele brilho na pedra. Então assim são os filhos que Deus deu às mães, uma missão para elas cumprirem. Mas tem mães que elas não sabem disso. Então muitas mães pensam que alguns filhos são fardos em seus ombros, castigos. Algumas mães, bem poucas, graças a Deus. Porque a maioria das mães entende que Deus deu para elas uma missão na terra. Olha, gente, olha, criança, você é a joia mais preciosa da vida da sua mãe. Quem acredita, diz amém. Agora eu vou perguntar à mãe, você vai ver se não vai ser mais forte. Mamães, os filhos de vocês são as joias mais preciosas de vocês? Amém, sim. Tá vendo, gente? Tá vendo, crianças? Vocês são as joias mais preciosas que Deus deu à mãe de vocês. A missão que Deus entregou para elas. E como é que a gente faz quando Deus entrega uma missão, gente, para a gente? A gente zela, a gente cuida, a gente cumpre. Vai chorando, vai regando. É com lágrimas, é com suor, é com gordura, é com sangue, é com, sabe, é com tudo. A gente entrega tudo para cumprir a missão que Deus deu. Olha para mim. E a missão da mãe brilhante é levar os filhos a Cristo. A missão da mãe brilhante é fazer com que seus filhos jamais se esqueçam do Senhor, o seu Criador. No versículo 34 diz assim: então disse Maria ao anjo, olha, crianças, como será isso? Pois eu nunca dormi com nenhum homem, como eu vou engravidar? Essa pergunta de Maria foi diferente da pergunta de Zacarias. Zacarias fez essa mesma pergunta. Mas a intenção de Zacarias era: como pode isso? Não acredito nisso. Mas Maria quer dizer: como pode isso?
Eu nunca dormi com alguém. O que Maria está querendo dizer, a intenção do coração de Maria é: como eu posso cooperar? Como vai ser isso? Porque eu ainda nunca vi. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu no mundo, uma mulher engravidar sem ela nunca ter dormido com o seu marido. Como pode essa mulher engravidar? Então Maria não entendeu. Fale, Rafa. Exatamente. Olha para Rafa como sabe. Porque Zacarias duvidou, ele ficou o quê? Mudo, sem falar, até João Batista nascer. Não foi? Só, ele escreveu, muito bem. Ele só falava escrevendo, né? Porque ficou mudo. Isso mesmo. Só Zacarias que ficou. Escuta. Maria queria cooperar com Deus. Olha para mim, mamães. Você precisa cooperar com Deus. Olha para mim. Crianças, vocês estão muito juntas. Afasta aí, Dudinha. Isso. Se Deus quer abençoar as crianças, vocês acham que Deus quer abençoar os filhos, sim ou não? Deus quer abençoar os filhos. E porque Ele quer abençoar os filhos, Ele precisa da cooperação das mães. Deus quer abençoar seus filhos. Deus quer que seus filhos vá longe. Deus quer que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, mas Ele precisa da sua cooperação. Você precisa se lembrar que tem um grupo de WhatsApp da igreja para estar acompanhando, para não perder a data da coreografia. Você quer que sua filha participe da coreografia, você tem que estar acompanhando um grupo. Você quer que seu filho participe do retiro, você tem que estar acompanhando um grupo. Você quer que seu filho participe da reunião do grupo de louvor, de oração, você tem que estar acompanhando um grupo. Porque Deus quer e vai abençoar os seus filhos, mas Ele precisa da sua cooperação. Olha, crianças, o que diz no versículo 38. Quem tem Bíblia, lê. 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha, mamães, a mulher brilhante, a mãe brilhante tem disposição para fazer aquilo que Deus manda fazer. Se Deus te entregou a missão de ser mãe, de criar esse filho, você tem que estar disposta a ensinar os seus filhos todos os dias o caminho da salvação, todos os dias a andarem perto de Jesus. Maria se dispôs a ajudar o Senhor. Eu tenho certeza que você também é uma mãe brilhante que se dispõe, que coopera com o Senhor. Essa missão não pareceu fácil para Maria e pode não ser fácil para você. Pode ser que ser mãe para algumas pessoas sejam mais fáceis, para outras mais difíceis. Para algumas que não tiveram mães, para mães que não tiveram boas mães, que não tiveram o exemplo de mãe, pode ser ainda mais difícil educar os seus filhos. Mas olha o que o anjo falou com Maria. O anjo descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o que ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, mamãe, pode ser difícil essa missão, mas o Espírito Santo está com você. Do jeito que o anjo falou para Maria, que ela receberia poder do Altíssimo, o Senhor vai dar poder a você, discernimento, vai te encher do Espírito, para que você possa criar, educar os seus filhos na missão que Deus te deu. Crianças, passado um tempo, Maria foi visitar Isabel. Crianças, olha para mim o que aconteceu. Quando Maria chegou lá, Isabel estava grávida. Mas quando Maria chegou, o bebê na barriga de Isabel começou a pular. Começou a pular o bebê nessa barriga. Por quê? Porque
era a prova de que a pessoa que estava chegando, Maria, a mãe do Salvador, estava ali chegando, e João Batista, ali na barriguinha da sua mãe, já reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, ali ainda sendo gerado em Maria. A Bíblia diz: a criança estremeceu de alegria dentro de mim, dentro da barriga de Isabel. O bebê se estremeceu quando viu Maria, aquela que estava carregando a missão, a maior missão de todas as mães, a de carregar o Filho de Deus, o Salvador. Então, crianças, quando Maria chegou ali, a Bíblia conta que Maria fez um cântico ao Senhor. E esse cântico, eu quero ler e quero que os meninos coloquem no painel. 46 até o 55. Lucas 46. Vamos lá? Então disse Maria, deixa eu ver porque a versão pode estar diferente. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, eu quero que as mamães leiam também, e as crianças, se alegrem em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel 6 meses e depois voltou para casa. Olha, crianças, Maria cantou um hino de louvor quando ela recebeu a missão. Era ser fácil ser mãe daquele que ia ser morto? Ia ser fácil ser mãe daquele que ia ser morto? Ia ser muito difícil. Qual é a mãe que quer ter o seu filho e depois entregar? Nenhuma. Algumas fazem isso porque são mães que perderam a sua identidade. Mas nenhuma mãe quer entregar o seu filho, uma mãe que ama. Mas Maria recebeu poder do céu. E Maria não foi escolhida porque ela era uma pessoa famosa e importante. Maria foi escolhida porque ela era a pessoa que o Espírito Santo queria. Olha, mamães, nós devemos criar os nossos filhos para ser. Porque ser é melhor do que ter. Ou melhor, o ser vem primeiro. Então, as mamães brilhantes ensinam os seus filhos a serem o quê? Servos do Senhor, pessoas de excelência na sociedade, para depois eles terem algo. As mães brilhantes querem que seus filhos sejam para depois ter. E deixa eu falar uma coisa para você. A imagem que seu filho construiu de você, eu vi isso de um livro, jamais pode ser apagada. Olha a sua missão, mãe. A imagem que o seu filho criou de você não pode ser apagada. Ela só vai poder ser reescrita. O que acontece? Se você tem errado na sua maternidade, e seu filho criou algo, ele cresceu, e ele entregou na sua mente, criou na sua mente uma imagem, construiu uma imagem a seu respeito, saiba que isso só será mudado de forma agora reescrita. Se você reescrever, se você mudar atitudes e hábitos que façam com que seus filhos também mudem a imagem que ele tem de você.
Se seu filho cresceu vendo que você não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, saiba que essa imagem ele carrega. Minha mãe não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia. Mas se hoje você se despertar e dizer, a partir de hoje eu vou orar e vou ler a Bíblia, seu filho vai reescrever na memória dele uma nova imagem de você. E agora ele vai escrever: minha mãe não gostava de orar, não gostava de ler a Bíblia, mas de repente ela começou a gostar de orar e gostou de orar e ler a Bíblia. Então, irmãs, não é tarde para nós nos tornarmos a mãe brilhante que nossos filhos merecem. E só para concluir, eu quero falar aqui algo que está no versículo, no capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 41. Olha, crianças, Jesus cresceu. E Jesus já tinha 12 anos. E Maria e Jesus e José foram até Jerusalém. Depois que eles adoraram a Jesus, eles voltaram para casa. Gente, você acredita que Maria é uma mãe tão espetacular, mas mesmo assim ela era uma mulher comum? E mamães erram. Todas mamães, por mais brilhantes que sejam, nós erramos. Não tem uma mãe que nunca tenha errado na criação com seus filhos, que nunca tenha falado algo que não deveria falar, que nunca tenha se exaltado. Não tem uma mãe que nunca deixou de fazer algo que teria que ter feito. Todas as mães erraram. Até Maria esqueceu Jesus. Vocês acreditam? Maria veio embora, começou a conversar, se empolgando lá. Aí as crianças falam: meu Deus, Proelda falando isso. E agora minha mãe já me deixou na escola, me deixou lá 2 horas de molho esperando. Crianças, tenha calma, olha para mim. Olha, mas tinha um propósito nisso. Escute só. Quando Maria veio embora, ela pensou, ela não esqueceu de propósito. Ela não esqueceu dizendo assim: ah, não, esqueci que eu tenho um filho. Não, ela esqueceu assim, ela esqueceu de conferir se ele estava no meio do povo. Todo o povo vindo embora, saindo de Jerusalém, nas suas carruagens, todo mundo conversando e louvando a Deus. Maria pensou: Jesus está ali no meio. Ela não foi conferir, mas Jesus não estava ali. Jesus tinha ficado em Jerusalém no templo. Maria volta para procurar Jesus. 3 dias depois que Maria procura Jesus, Maria acha. Onde é que Jesus estava? No templo, conversando com os doutores, explicando coisas das Escrituras. E Maria e José chegou e viu aquilo e falou: meu Deus, esse é o meu filho. Olha para mim. Mas olha o incrível que eu sempre guardei no meu coração essa palavra de Maria. Olha, gente. Às vezes os evangélicos às vezes distratam, sabe? Não honram a Maria, porque às vezes teve a idolatria, existe a idolatria, e muitos dos evangélicos por conta disso não honram a Maria. O que foi que a gente leu aqui? Maria, no seu cântico, ela disse: para sempre eu serei, o que foi que ela disse? Honrada? Não, foi para eu não errar. Deixa eu ler para eu não errar. Porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Maria está dizendo: para sempre todas as pessoas irão lembrar que eu fui bem-aventurada, escolhida por Deus para essa missão. Então, às vezes, nós, os evangélicos, dizemos: não toca em Maria, não fala de Maria não, porque é idolatria. Não. Nós temos que lembrar que Maria foi uma mulher exemplar. Se ela não fosse uma mulher exemplar, ela não tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E por isso nós devemos honrar a imagem da mulher que ela foi, da mãe que ela foi. Não adorar, não achar que ela pode interceder por nós, porque ela não ressuscitou, né? A Bíblia diz que só quem ressuscitou foi Jesus. Então não adianta pedir para Maria interceder, porque ela não vai ouvir. Bem que se ela estivesse ouvindo, ela ajudava a gente mesmo. Ajudava ou não ajudava? Eu acho que ela ajudava. Mas ela não tem essa função.
A função de interceder por você, pelas suas orações e pelas minhas orações, é de Jesus. E para terminar, o que eu iria dizer a vocês é que quando Maria chegou, que ela viu Jesus no meio dos doutores, olha o que diz aqui no versículo 48, a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? O que é que uma mãe estressada ia fazer, gente? Meu Deus, menino, onde é que tu estava? Ia ficar descabelada, ia ficar estressada, talvez ia dar uma mãozada, um puxão de orelha na cabeça desse menino. Menino, onde é que tu estava? Mas o que foi que Maria fez? Quando Maria encontrou Jesus, ela disse: filho, por que fizeste assim conosco? Olha o que Maria fez. Maria fez uma pergunta. E isso é importante para nós mães sabermos que às vezes diante do estresse, da correria, a gente não pensa em perguntar ao filho o porquê daquela ação dele. A gente já quer logo corrigir, mostrar nossa autoridade, né? Mas que a gente venha aprender como Maria, a fazer perguntas. Faça perguntas para os seus filhos. Ouça o que eles têm para dizer. Mas o que foi que Jesus disse? Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha o que Jesus disse. O que foi que Maria fez? A Bíblia diz no versículo 51. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Ela não reclamou. Ela não reclamou com Jesus. Viu o que ela fez? Ela entendeu o propósito. De repente você corrige seu filho antes da hora e seu filho tinha uma lição para te falar. Porque a gente aprende com os nossos filhos. Aprende ou não aprende, gente? A gente aprende com os nossos filhos. Deus deu os nossos filhos para que a gente melhorasse. Você crê nisso? A missão que Deus nos deu faz a gente melhorar. A missão que Deus deu a Joquebede fez ela ser assalariada para cuidar da própria missão dela. É brincadeira um negócio desse. Então, a missão que Deus te deu vai fazer com que você cresça e melhore como pessoa, como mulher e como mãe. E a Bíblia, e eu quero terminar com este versículo. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Eu sei que tem mães que já identificou dons dos seus filhos, dons espirituais. Meninos, coloca um fundo aí que a gente vai orar. Eu sei que tem mães que já identificou dentro do seu coração que Deus tem uma chamada na vida do seu filho. Que olha para essa criança e diz assim: rapaz, Deus tem um negócio com esse menino. Deus tem um negócio com essa menina. Tem mães que já identificaram isso, mas você vai fazer como Maria, guardar em seu coração. Aleluia. Você vai orar pelos seus filhos. Quando você identificar o dom, a chamada de Deus na vida dos seus filhos, você vai orar por ele. Porque se você que é humana identificou, você acha que Satanás não? Se você que é mãe identificou dons do Senhor, uma chamada, um propósito de Deus na vida dos seus filhos, Satanás já viu primeiro do que você. Primeiro do que você, ele já sabe. O que é que ele vai fazer? Ele vai investir de todas as formas para que Deus não cumpra, para que não se cumpra na vida do seu filho o propósito de Deus para ele. Por isso que você vai orar e você vai fazer como Maria, uma mãe brilhante, buscar o renovo espiritual, guardar no seu coração as promessas de Deus para a sua casa. Os meninos podem colocar o fundo. As promessas de Deus para a sua casa, para os seus filhos, e você vai orar pelos seus filhos sempre. E essa semana eu estava aqui trabalhando e eu liguei para muitos pais. Você não recebeu ligação ainda, você vai receber. E os pais que eu liguei essa semana, eu pude indicar a eles um conselho. Faça um jejum pelos seus filhos. Se você tem 3 filhos, em um dia você vai jejuar por um. Outro dia você vai jejuar por outro filho. E outro dia, se você tem 5, você vai dedicar cada dia um jejum para um filho.
Jó, a Bíblia conta que Jó consagrou a Deus pelos seus 7 filhos. Os 7 filhos de Jó estavam festejando nas suas casas. A Bíblia não conta que eles estavam fazendo nada de errado, eles estavam festejando. Eram todos prósperos, cada um tinha sua casa. E cada dia de festa era na casa de um filho. Um dia na casa do 1, depois do filho 3, do filho 5, do filho 6, do filho 7. Até que Jó se levantava, a Bíblia conta que Jó se levantava de madrugada, de manhã bem cedo, antes do sol nascer, e sacrificava a Deus. O que era sacrificar naquela época? Oferecer um cordeiro. Ele oferecia um cordeiro para um filho, outro para outro, para outro, para outro. E ele consagrava a Deus seus 7 filhos separadamente. Você pode orar por seus filhos em conjunto? Pode. Mas é um conselho que eu estou ligando para os pais e estou dizendo: faça um jejum individual. Seu filho precisa se sentir amado por você. E de repente você pode perguntar isso para ele: filho, filha, você se sente amado, amada pela mamãe? Porque de repente você acha que ele se sente, mas de repente ele não se sente. De repente uma palavra que você falou, uma atitude, um gesto seu, fez com que criasse um bloqueio. E você acha que seu filho se sente amado e de repente ele não se acha. Ele acha que você não ama ele. E é importante ele saber que você ama. Então você pare de dizer somente eu te amo. Você deve dizer eu te amo. Mas uma hora você deve perguntar se ele se sente amado. Filho, você sabe o tanto que mamãe te ama? Você sabe o tanto que mamãe ama você? O tanto que você é especial para a minha vida? Então, o conselho que eu faço para vocês hoje é: consagre e dedique um dia para os seus filhos. De repente o pai tem 5 filhos, 3 filhos. E ele está sempre entre os 3. Mas tem um ali que está carente. Tem um filho ali no meio desses 3 que está com um problema emocional que não foi resolvido. E o pai está ali junto com aqueles 3, não percebe que tem um ali. Mas o que a gente aprendeu com o nosso Deus é que ele, com a parábola do pastor, que ele tinha 100 ovelhas. Mas quando uma se perdeu, ele estava atento, ele percebeu e foi buscar. E a oração que eu faço hoje é que você resgate aquele seu filho que está distante, que não se sente amado por você, que está precisando de um carinho a mais. E esse filho, quando crescer, ele vai lembrar: ah, minha mãe jejuou por mim, meu pai jejuou por mim. Quando eu estava bem agitado na escola, desobediente, rebelde, a minha mãe fez um jejum. E foi aquele jejum que me salvou da perdição. Amém? E eu quero convidar as mamães para vir aqui à frente, para que você receba, para que a gente ore por você. E aí os pais e a equipe do Kids que estiver aqui também vem aqui orar com a gente. Crianças, quem vai vir na frente hoje vai ser as mães. Aqui de pé. Venha com as mamães, viu? Venham com as mamães. Filhos e mamães, venham aqui. Diminui as luzes, viu? E vocês vão abraçar os seus filhos. E a gente vai orar pelos seus filhos, pela sua maternidade, para que o Senhor te dê sabedoria, renove as tuas forças. Amém. Quem está sem a mamãe não tem problema, fica aí, tá bom? Porque a gente está orando pelas mamães e aí você fica aqui também, que a gente vai estar orando por você e sua mamãe recebe a oração, tá bom? Isso, Amandinha. Vamos orar, feche os seus olhos. Bora, crianças, orem pela mãe, viu? Diga: Senhor, abençoa minha mãe. Começa a orar, abençoa minha mãe. Espírito Santo de Deus. Senhor, nessa tarde tão especial, nós te agradecemos pela tua palavra.
Nós te agradecemos, Senhor, porque aprendemos com Maria, uma mãe brilhante. Nós aprendemos com Maria, Senhor, a ser uma mãe que faz pergunta antes de julgar, antes de castigar. Nós aprendemos com Maria, Senhor, a guardar em nosso coração o teu propósito para com os nossos filhos. Nós aprendemos com Maria, Senhor, a ser uma pessoa que primeiro trabalha o seu ser, para depois procurar ensinar os seus filhos a ter. Uma mãe que ensina os seus filhos a serem pessoas honestas, a serem pessoas que servem a Jesus. Uma mãe que ensina seus filhos a dependerem de Deus. Uma mãe que ensina seus filhos que sem Jesus não é possível viver em felicidade nessa terra. Não é possível ser feliz sem Jesus. Uma mãe que aprendeu com Maria a aceitar a missão, mesmo que seja difícil. Mas nós aprendemos, Senhor, na tua palavra, que essa mãe que aceitou a missão de criar joias preciosas para ti, essas mães receberão de ti poder do alto, poder do Altíssimo, Senhor. Por isso eu te peço, libera sobre as mães agora a tua presença, o teu toque, que elas sejam revestidas de poder agora nessa tarde. Reveste as mães de poder agora, Espírito Santo. Reveste as mães de poder, Espírito Santo. Reveste as mães de poder, Espírito Santo. Enche do teu Espírito. Enche do teu Espírito. Enche do teu Espírito as mães, Senhor, agora. Enche, Espírito Santo, cada mãe agora da tua presença. Reveste agora, Senhor. Reveste esta mulher. Reveste, Senhor, agora as emoções dessa mulher. Cura agora, Espírito Santo, todo trauma, toda falta, para que ela agora possa transbordar na vida dos seus filhos, Senhor, com excelência, maternidade, a missão que o Senhor deu. Senhor, que nenhuma mãe se esqueça que o Senhor a ama e que o Senhor entregou filhos porque sabe que ela é capaz. Que se o Senhor entregou filhos porque acredita nelas, Senhor. Se o Senhor entregou a missão, porque o Senhor confia que elas, Senhor, executarão essa missão. E as mães que estão agora aqui, Senhor, debaixo desse altar, da autoridade do Espírito Santo, eu te peço que elas saiam daqui renovadas, fortalecidas, certas de que o Senhor entregou a elas joias e de que elas irão criar, educar, para o teu reino, para o teu serviço, para a tua obra, preparando essas joias para o arrebatamento da igreja. Elas estão preparando essas joias, Senhor, para a nova geração, a geração do avivamento, Senhor. Por isso eu te peço, fortalece as mãos dessas mães, fortalece os pés, aleluia. Desperta, Senhor, do sono aquelas, Senhor, que foram atingidas pelo desânimo. Aquelas, Senhor, que foram atingidas por setas inflamadas do maligno. Liberta, desperta, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fortalece e enche, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Até o próximo sábado no culto, nós iremos falar sobre proteção do abuso sexual aqui. Teremos uma oficina, as mães irão aprender, as crianças irão aprender. E você vai receber um mimo lá na porta, viu, gente? Muito obrigado pela sua presença aqui, Deus abençoe. Gente, tira foto ali, gente. Cadê a luz, meninos? Joga a luz ali. Joga a luz. Tira a foto que a gente fez aquele cantinho ali para você tirar uma foto com seu filho. Coloca o filho no puff, ó. A mãe na cadeira, o filho no puff e pede que a gente tire a foto. Vai dando o celular que a gente tira a foto. Levanta a guarda e prepara como